E aí gente, aqui é o John com mais um vídeo e hoje eu vim trazer um vídeo com algumas dicas para adaptar lentes fotográficas. Bom, ultimamente eu tenho mexido um pouco com lentes vintage, esse tipo de coisa, e eu aprendi bastante coisa sobre adaptar lentes fotográficas, então eu vim trazer esse vídeo aqui para vocês. A primeira coisa que você tem que levar em consideração é o tamanho do sensor. Se você tem uma lente que cobre o sensor full frame, você vai conseguir adaptar ela em sensores full frame ou sensores menores como a PSC. Agora, se você tem uma lente que foi feita para um sensor APS-C, como são as lentes EFS da Canon, você não vai conseguir cobrir um sensor full frame. E fica um efeito de vinheta na câmera, então você pode cortar digitalmente depois, mas eu não recomendo, porque você vai acabar perdendo resolução. Bom, além disso, eu tava mexendo com lentes vintage, mas é importante vocês saberem disso. Se você for adaptar uma lente EF numa câmera nova da Canon, que usa o mount RF, você vai precisar de um adaptador. E esse adaptador vai ter que ter contatos, por exemplo. E os contatos fazem o quê? Eles fazem a comunicação da câmera com a lente. E isso ajuda para você ter as informações da lente. Então você vai ter o valor de F, por exemplo. E nas câmeras da Canon, o valor de F é controlado na câmera, mas ele é passado para a lente através dos conectores. Então, para controlar o valor de F, você tem que ter conectores no seu adaptador que vão transmitir essa informação. Os conectores vão transmitir as informações de foco. Então, o foco é feito no corpo da câmera e ele passa para os motores de foco da lente. Então, você tem que ter os conectores para controlar o valor de F e o autofoco. E se você está falando de um adaptador de fabricante, que é o caso dos adaptadores de lentes DSLR para câmeras mirrorless da Canon, a velocidade de foco e a velocidade de operação vai ser a mesma, porque basicamente é o próprio fabricante da lente e do corpo que está fazendo o adaptador. Se você está adaptando lentes que tem controle de uma marca em câmeras de outra marca, como faziam bastante com lentes Canon em câmera Sony, você vai ter uma perda de velocidade de autofoco, porque adaptadores third party, que nem o Metabones, que fazia isso, adaptava lentes Canon para corpo Sony, tem aí um processamento envolvido e você acaba perdendo um pouco da velocidade do autofoco. Mas no caso de adaptadores da mesma fabricante, isso não é um problema. O fabricante já está acostumado com o ambiente dele, então ele só adapta um mount para outro. Agora, se você está usando uma lente manual, isso não é um problema. Você só vai precisar de um adaptador que acerte a distância de flange, porque como o foco e o valor de F são ajustados manualmente na lente, você não vai ter que se preocupar com isso. E aí você me pergunta, o que é distância de flange? Distância de flange é a distância entre o sensor da câmera e a entrada do mount da lente. E esse valor é usado para você criar a construção da lente. Então, você usa os elementos de vidro, levando em consideração a distância de flange para você ter foco. Se você tem uma lente que tem uma distância de flange menor do que a distância de flange que o seu corpo foi feito, o que vai acontecer é você não vai conseguir focar a imagem, porque o que vai acontecer é o seu sensor vai estar aqui, só que a sua lente vai estar projetando a imagem com foco aqui e você nunca vai ter foco aqui. Você pode adaptar lentes que tenham distâncias de flange menores do que a distância de flange do seu corpo, porém você vai ter que ter alguma coisa, alguma lente no meio, alguma coisa assim, e basicamente vai fazer com que a lente que está projetando a imagem aqui projete a imagem de volta no sensor. Mas isso é muito caro e provavelmente as fabricantes não vão querer que você faça um negócio desse, porque eles querem que você acabe trocando o corpo da câmera. Mas se a distância de flange da sua lente for maior do que a distância de flange do seu corpo, existe um jeito. Não sei se você já reparou, mas adaptadores de lente, eles têm geralmente uma distância um pouquinho maior, então tem uma distância aí entre a lente e o corpo, e essa distância é feita para corrigir a distância de flange. Então, além de conectores para as lentes que precisam de conectores, o adaptador de lentes, ele basicamente corrige a distância de flange. Então, se você tem uma lente que a distância de flange dela é 45 mm e o seu corpo foi projetado para 15, basicamente o adaptador tem que ter 30 mm para corrigir a distância de flange. Se o seu corpo foi projetado para receber a imagem aqui em foco e a sua lente foi projetada para receber a imagem aqui em foco, se você adicionar alguns milímetros no seu adaptador, basicamente as distâncias batem e você tem uma imagem em foco novamente. Então, esses são os fatores que você tem que levar em consideração quando você vai adaptar lentes, que são o tamanho do sensor, se precisa ou não de conectores para transmitir informação, e a distância de flange, que a distância de flange para qual a sua lente foi fabricada tem que ser maior do que a distância de flange para qual o seu corpo foi projetado. E aí vão alguns exemplos da Canon que eu não conheço de outras marcas, mas usando o adaptador EF para RF como exemplo, o mount EF tem 44 mm de flange distance, enquanto o mount
fonte RF tem 20mm. Então o adaptador EF para RF tem que ter 24mm para conseguir alinhar o plano de foco da lente e do corpo e você conseguir usar normalmente. Bom, é isso. Se você quiser, você pode deixar um comentário aqui embaixo, ou se você preferir, o lugar onde a gente responde mais rápido é as DMs do Instagram, que o link tá aqui embaixo. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero ter ajudado vocês a entender como adaptar lentes é um bagulho meio complexo, e espero ter dado algumas dicas para ajudar vocês com isso. Se você gostou desse vídeo, você pode se inscrever no canal pelo que tá aparecendo aí na tela, dá uma olhada nesse vídeo que é um vídeo que o YouTube tá recomendando pra você, dá uma olhada nesse outro vídeo que é um vídeo que a gente acabou de lançar aqui no canal, não esquece de dar uma olhada nas redes sociais do canal que estão aqui na descrição, e até o próximo vídeo.